Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso, uma breve história sobre o serviço público no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1946. Por que estamos falando dela? Estamos olhando para as constituições brasileiras, tentando enxergar o serviço público e o servidor público na Constituição, ok? Vamos continuar então? Muito bem, na Constituição de 1946, artigo 186, foi mantida a investidura no primeiro cargo do concurso público. Né? Então, era importantíssimo isso, ou seja, o concurso público surgiu em 1934 e continuou até aí 1946, ok? Nessa aí houve uma mudança interessante. Também foram incluídas os cargos, as carreiras de magistratura vitalícia e também do Ministério Público, né? Isso foi muito importante, porque agora essas carreiras passaram também a serem o acesso ser obrigatório através de concurso público, tá ok? Ele também condicionou o provimento de algumas cátedras, cadeiras em faculdades, escolas, do ensino primário, secundário, né, ensino médio de hoje, e também ao superior, a partir de aprovação em concurso público. Isso também foi muito importante. Concurso público com prova de títulos também. Okay? Então entrou juiz, promotor e entraram os professores também através de concurso público que essa Constituição passou a prever. Ok? Quanto à estabilidade, depois de 2 anos para os concursados e 5 anos para os efetivos nomeados sem concurso. Artigo 188 da Constituição. Ok? Muito bem. Vamos fazer um salto histórico interessante. Saímos de 1946 e vamos para 1967. O que ocorre no Brasil em 1964? Aconteceu o golpe militar, não é isso? Então agora nós estamos em plena ditadura militar e foi construída uma Constituição que deu uma modificada muito substancial na questão do serviço público no Brasil. Em 1967, a Constituição da época, artigo 95, parágrafo 1º e 2º, era extremamente claro, muito claro, e diferente das anteriores, das Constituições anteriores, porque ele estabelecia que a nomeação para o cargo público dependeria da aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, excetuando os cargos em comissão. Aí aparece esse termo, né, cargos em comissão ou de livre nomeação e exoneração, tá certo? Então o artigo 95 fala sobre isso. A estabilidade foi mantida e para os admitidos por concurso público após 2 anos de efetivo exercício. Abrindo aí, olha que interessante, no período militar, tá certo? Uma ditadura, abriu aí uma exceção muito interessante, que os não concursados da administração direta e de autarquias, que a data da promulgação do texto constitucional que contasse 5 anos de serviço público, ou seja, permanece a possibilidade das pessoas que entraram no serviço público sem concurso obter a sua estabilidade, tá certo? Olha que interessante, também nessa nova lei, nessa nova Carta Magna, no mesmo ano, houve um decreto-lei regulamentando, o decreto-lei número 200 de 1967, ele deu uma engessada na estrutura pública do país naquela época. Né? Naquela época, o regime estatutário era considerado um entrave, um problema à eficiência, comparado, entre aspas, ao regime seletista. Mais ou menos o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, não é verdade? Então, havia, na visão do governo daquela época, o governo ditatorial, dizendo que a eficiência do serviço público ela era entravada pelo Estatuto do Servidor. Isso era um problema, né? Gerou-se, então, um sistema de recrutamento de pessoal diferenciado, utilizando a CLT, numa fuga, né, para sair do regime do concurso público. Muito bem, continuando. Em 1969, nós tivemos uma nova Constituição? Não. Houve uma emenda constitucional. Ela reedita a Constituição de 1967 quase toda. Então, em 1969, essa emenda constitucional dá poderes ao presidente da República
olhem bem isso aqui, presta atenção nisso aqui, dê uma olhada nesse quadro. Para criar cargos, o presidente da República tinha o poder de criar cargos, funções ou empregos públicos e até aumentar os vencimentos ou as despesas públicas só com a canetada dele naquela época. Também falava que os serviços públicos e a administração pessoal eram de responsabilidade direta do presidente da época. Também falava sobre os servidores públicos da União, do regime jurídico do servidor público, do provimento de cargos públicos, da estabilidade e aposentadoria dos funcionários civis e transferências de militares e etc. Ou seja, estava tudo na mão do presidente. Ele canetou, a coisa aconteceu, né? Então, vivíamos um regime de exceção. Essa emenda constitucional número 1 de 69, a primeira investidura do cargo também foi mantida por concurso público, como nas outras anteriores, tá certo? Salvo regime militar, salvo casos indicados em lei. Por exemplo, para o acesso ao cargo superior, o concursado, ele poderia fazê-lo sem fazer um novo concurso. Por exemplo, existia dentro do... Você era concursado, você podia ascender a cargos superiores ao que você tinha sem fazer nenhum outro concurso, tá certo? Então a lei permitia isso na época. Então era para haver a movimentação, a mobilidade do servidor público sem que a legislação atrapalhasse. Então ela deu todo esse poder para o presidente nessa época. Okay? O artigo 97, por exemplo, abre a possibilidade para a não exigência de concursos públicos para o ingresso inicial no serviço público. Olha que interessante. A legislação foi tão aberta que permitiu até a não exigência em alguns casos específicos. Aqui a gente não tem tempo de trabalhar tudo isso, mas dê uma olhadinha lá, dê uma lida nesse artigo 97, muito interessante. Abriu uma discussão na época, mas na verdade é o seguinte, o governo militar queria ter poder para nomear quem quisesse, onde quisesse, do lado que ele quisesse. Essa que era a realidade, tá certo? Muito bem, nós encerramos aqui esse vídeo, vamos continuar no próximo vídeo, tratar da Constituição mais importante, que é a Constituição de 1988. Até o próximo vídeo, inscreva-se no nosso canal Servidor Público TV, ative as notificações, fique sabendo mais de tudo mesmo sobre o universo do servidor público. Clique aqui no nosso card, assista o nosso próximo vídeo, que é o último vídeo desse mini curso, tá bom? Aguardo você na próxima. Até lá!